É aqui em Baku, no Azerbaijão, no Cáucaso, entre a Europa e a Ásia, que acontece mais uma COP das Nações Unidas. A COP29 para debater o clima e o futuro da vida no planeta. Num ano em que batemos novos recordes de emissões e novos recordes de temperatura, em que as tensões na geopolítica aumentam. É hora de compreendermos se esta crise climática e a partilha da casa comum podem unir as nações do mundo. E é por isso também que aqui acontece mais uma Hora de Agir. Uma cimeira marcada pela ausência das principais potências, China, Estados Unidos da América e União Europeia, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, disse que era preciso avançar, que nós já não temos mais tempo. Families running for their lives before the next hurricane strikes. Biodiversity destroyed in sweltering seas. Workers and pilgrims collapsing in insufferable heat. Floods tearing through communities and tearing down infrastructure. Children going to bed hungry as droughts ravage crops. And all these disasters and more are being supercharged by human-made climate change. Climate finance is not charity, it's an investment. Climate action is not optional, it's an imperative. Both are indispensable to a livable world for all humanity and a prosperous future for every nation on earth. The clock is ticking. I count on you and I thank you. Uma cimeira também marcada por alguma controvérsia. O anfitrião, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, aqui disse que os combustíveis fósseis eram um presente de Deus e defendeu o seu direito a explorá-los, que a União Europeia e os Estados Unidos da América, apesar de comprometidos com a transição energética, continuavam a queimar combustíveis fósseis e entrou em outras polémicas, especialmente com França. Countries should be judged by other criteria. For instance, level of unemployment. In Azerbaijan, it is 5.4%. Level of poverty, it is 5.2%. How countries manage their foreign debt. In Azerbaijan, it's only 7.5% of our GDP. So these are, and many other, important criteria which should be a basis for kind of evaluation of the country's performance, but not the country's natural resources, which are the gift of the God. And countries should not be blamed for having them, and should not be blamed for bringing these resources to the market, because the market needs them, the people need them. E apesar das ausências e das tensões que permanecem no mundo, foram muitos os líderes mundiais que aqui vieram com novos alertas de emergência climática e também a dizer que este é o tempo de ouvir a ciência, de avançar mais rapidamente para alcançar os resultados que não foram alcançados nos últimos 30 anos. These are no longer warnings. They are devastating daily realities. Every year of inaction compounds our vulnerability and deepens the injustice that we endure. He venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva demasiado tiempo señalando y que aún así hay algunos que siguen despreciando, y es que el cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. The new climate finance goal must reflect the true scale of the climate crisis. The need is in trillions, not billions. The extreme weather requires from us a serious commitment at this COP with respect to new collective quantified goals that enable us to reverse the current trajectory and to fund mitigation, adaptation, and of course loss and damage. We created a national wealth fund to invest in the green industries and jobs of the future. We scrapped the ban on onshore wind, committed to no new North Sea oil and gas licenses,
and close the UK's final coal power plant at the end of September, becoming the first G7 economy to phase out coal power. Desde a COP26 em Glasgow tem-se iniciado uma discussão em torno da mobilização do setor privado nas soluções pelo clima e pelo futuro. Têm sido diversas as iniciativas do Brasil, que irá organizar a COP30 em Belém do Pará, mas também de outras regiões do mundo, como uma coligação que nasceu dos países pan-africanos. We have to move from commitment to action. And this is why this alliance for climate justice is the opportunity for Africa to be embarked in this new framework of this new collective quantified goal. The problem, please, we have in Africa is we always talk about private sector, but private sector didn't know how to embark in this process. We are talking about finance, how to get this finance, how to strengthening our operational framework to mobilize this finance, and how to de-risk in Africa. This is some big question that this alliance want to tackle much. So this alliance is very, very critical to bring into the play the role of private sector in Africa together in one platform on the other hand. Then definitely we are bringing Africa in one platform to speak with one voice where no one should be left behind and no African country should pull anybody behind. Dos países da CPLP, Angola, Brasil e Portugal tiveram pavilhões nesta COP. O nosso pavilhão tem sido muito procurado por organizações e por países, curiosamente, porque eu penso que Portugal tem uma cultura de amizade de séculos com todos e todos nos veem de uma maneira muito amigável, muito friendly. Tem sido fundamental, eu diria, para o Brasil ter participado das atividades do núcleo lusófono, principalmente de 2021 para cá, que foi nesse momento onde os países estavam realmente se organizando para chegar agora em 2024 na COP29 e ter o seu primeiro BTR pronto e a segunda NDC para poder apresentar agora. Nós temos vindo a fazer ao longo dos anos, através deste núcleo lusófono para a transparência, o apoio na identificação de processos eficientes para o cumprimento destas regras que são cada vez mais exigentes. Na nossa NDC, o país comprometeu-se de forma incondicional de reduzir 10% das emissões e de forma condicional com apoio da comunidade internacional de 20%. Nestes 5 anos passados, nós não conseguimos receber apoio para implementar aquelas ações que o Orçamento do Estado não conseguiu cobrir, mas ainda assim estamos orgulhosos de o Orçamento do Estado ter coberto quase o total desta percentagem que nos propusemos. Por mais recursos que tenhamos, se nós não tivermos preparado do ponto de vista da educação, aqui estamos a falar agora, antigamente falávamos de educação ambiental, agora podemos olhar para a educação climática, não é? Há essa necessidade de se olhar muito. E quando as pessoas estiverem melhor formadas, eu acredito que alguns desafios também serão facilmente conseguidos ou atingidos. Nós temos áreas que podem ser restauradas, onde a gente pode fazer o sequestro desse carbono que está na atmosfera. A gente já tem um mercado voluntário forte no Brasil relacionado ao carbono, onde empresas do mundo inteiro estão investindo no carbono florestal. E agora a gente passa a ter um mercado regulado, onde numa fórmula de cap and trade até as emissões das próprias empresas brasileiras poderão ser mitigadas ou mesmo zeradas com esse esforço desse mercado. Portanto, Guimarães tem estado no seu compromisso com a neutralidade climática, decidiu antecipar, é uma das cidades que tem o selo da missão da Comissão Europeia para antecipar a sua neutralidade climática até 2030. Temos estado muito envolvidos também com as empresas privadas, com as pessoas, tentando auxiliar nesta transição climática e temos a certeza que este é um caminho que nos vai levar ao sucesso.
Um dos projetos apresentados nesta COP29 foi um projeto do Fórum de Energia e Clima. O Observatório CPLP Clima, financiado pelo Fundo Especial da CPLP, reúne dados de mitigação e adaptação às alterações climáticas e é um projeto que pode ajudar os países na comunicação das suas NDCs. Reúne um conjunto de dados muito importante e que ficará ao dispor dos investigadores da ciência, mas também dos decisores políticos e dos gestores públicos. Um dos desafios que nós tivemos neste projeto foi, de facto, a participação dos setores que detêm estes dados, dos principais setores locais, e como sabemos que existe aqui uma grande representação, quisemos trazer aqui este projeto para os cativar, para lhes mostrar que este projeto pode, de facto, ser uma mais-valia para o seu país. Não queremos de todo acrescentar trabalho àquilo que já está a ser feito nestes países ao nível dos reportes, ao nível das obrigações que cada um dos países já tem, mas sim acrescentar aqui valor e cooperar para as atividades e as iniciativas que já estão a ser feitas a esse nível. Se enquanto organização, a CPLP, tivermos esta fonte de dados que é o Observatório, como um repositório onde todos nós colocamos a nossa informação, muito mais facilmente os países terão acesso aos indicadores necessários para desenvolvimento de projetos, políticas e programas sobre o clima e até mesmo sobre o desenvolvimento. Temos que fazer esse caminho caminhando. É claro que há várias outras questões que podem ser interessantes em vir inserir na plataforma, mas desde logo devo dizer-lhe que a plataforma tem a linha de base, tem os condimentos necessários que é para depois então agregar-se valor, portanto, inclusive com aquilo que é a disponibilidade de dados provenientes dos diferentes países que integram essa iniciativa. E de tentarmos colaborar com o maior número de entidades possíveis. E deixando claro que o portal em nenhum momento pretende substituir o trabalho que se faz nesses países ou se sobrepor a esse tipo de trabalho, mas sim adicionar uma nova camada e permitir a colaboração entre esses diferentes países. Mas para isso é preciso que tenhamos todas as pessoas envolvidas e o máximo de entidades nacionais envolvidas com o clima estejam presentes no projeto. Pela primeira vez, Portugal trouxe a esta COP uma comunicação sobre saúde. A saúde que é afetada também por estas temperaturas mais quentes, por este aquecimento global. Luís Campos é presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente e veio aqui a esta COP explicar que ameaças são estas que esta crise climática traz para a saúde das pessoas. 1 em cada 4 pessoas morre por fatores ambientais e, portanto, estão a crescer as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crónicas, o cancro, doenças transmitidas por vetores, zoonoses, doenças relacionadas com a qualidade da água e dos alimentos, os efeitos diretos das ondas de calor e as doenças mentais. E nós temos, saúde, é cada vez mais importante estar envolvido nesta luta, quando sabemos da existência desta mortalidade, torna-se uma obrigação ética. E nós conversámos também com Paulo Magalhães da Casa Comum da Humanidade. Ele está a fazer um trabalho dando passos para que o clima estável possa ter um estatuto jurídico que o reconheça como Património Mundial da Humanidade. Isto é realmente um processo já com algum tempo, porque no fundo é reconhecer que o planeta não é apenas um território. Do ponto de vista jurídico, o planeta é um território dividido entre Estados, em que as partes comuns ou os Global Commons é apenas o que sobra da divisão dos Estados, os mar altos, os fundos marinhos, a Antártida, e o que é comum é muito mais do que apenas os territórios. Isto é, o planeta tem um sistema que suporta a vida, que não respeita fronteiras, que circuita por todo o planeta e que, quando esse sistema está a funcionar bem, resulta num clima estável. E, portanto, o que nós dizemos, e que é de facto a realidade, o nosso planeta, a nossa casa comum, não é o território do planeta. A nossa casa comum é um estado bem definido do funcionamento do sistema terrestre que resulta num clima estável e que suporta a civilização humana. Nos anos 2000, o então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan,
promoveu uma iniciativa inédita, que era trazer as empresas, o setor privado, para o debate e para a definição daquelas que seriam as melhores políticas públicas. Hoje, esta iniciativa está presente em 70 países, está também em Portugal e procura ajudar as empresas no caminho para a sustentabilidade. Todas as políticas mundiais são definidas através dos governos globais com a participação de ONGs. A realização da COP em países como este também ajuda na mobilização de financiamento para se conseguirem alcançar estes objetivos, mas eu diria que ainda temos um longo caminho a percorrer para que o setor privado ajude neste financiamento. A Europa deu passos significativos sobre isto, tentando associar o financiamento do setor privado no financiamento da transição, através da lógica ESG, mas digamos que ainda temos aqui muito trabalho para fazer. Tiago Pita e Cunha, presidente da Fundação Oceano Azul, esteve aqui nesta COP a falar num oceano a arder, mais quente, mais ácido, com a vida ameaçada, e também sobre a dificuldade que é colocar a preservação dos oceanos na agenda da Conferência das Partes das Nações Unidas. Nós sabemos que nós não vamos resolver o problema das alterações climáticas se não resolvermos o problema do oceano. Mais de 60% dos elementos ligados às alterações climáticas são relacionados com o oceano. E, portanto, esta questão tem de ser muito estabelecida. Nós gostávamos mesmo de ver estabelecido também os mecanismos de conservação do oceano, incluindo as áreas marinhas protegidas, enquanto instrumentos importantíssimos, desde logo para a adaptação às alterações climáticas do oceano. Mas, por outro lado, também ver mesmo, digamos assim, no futuro a possibilidade das áreas marinhas protegidas poderem ser utilizadas por Estados-membros da Conferência Quadro para as Alterações Climáticas como parte do cumprimento das suas contribuições nacionais determinadas, dos seus NDCs, para com isso poderem também, de alguma maneira, justificar que através da conservação do oceano combatemos a crise climática. A COP29, realizada em Baku, Azerbaijão, concluiu com compromissos significativos. Financiamento climático. Os países desenvolvidos acordaram triplicar o financiamento anual para nações em desenvolvimento, atingindo 300 mil milhões de dólares até 2035. Mercados de carbono. Após 9 anos de negociações, estabeleceu-se um mercado global de créditos de carbono, promovendo a redução de emissões. Apesar de desafiantes, estes avanços reforçam a cooperação internacional na luta contra as alterações climáticas. E foi assim a COP29 aqui em Baku, no Azerbaijão. 32 anos depois da Declaração do Rio, em 1992, o mundo avançou, mas avançou rumo ao precipício. Não conseguimos agir perante a maior ameaça alguma vez enfrentada pela humanidade e demos cabo do Jardim do Éden, este período de estabilidade climática que foi o Holocene. Mas a caminho da COP30 em Belém do Pará, puxemos por aquilo que é positivo. Este facto que acontece ano após ano nestas COPs, onde quase 200 países se reúnem e conversam para produzir um único documento, procurando produzir um texto em que todos estejam de acordo. Imaginemos 200 mãos a escrever no mesmo documento e em que no final acaba sempre por existir algum progresso. Quanto mais não seja o progresso de nos conhecermos um pouco melhor e o de realizarmos que no fim do dia aquilo que nós partilhamos é uma mesma casa e o que queremos é o melhor para os nossos filhos. E por isso puxemos por este propósito, um propósito positivo que nos une e que nos fará estar à altura destes tempos de grande exigência. Hora de agir. Desde Baku, um abraço amigo e até para a semana.